Olá, vamos falar hoje um pouquinho sobre a questão das disciplinas de riscos. O que vem a ser isso daí? As disciplinas de risco são as várias categorias de risco que nós temos nas nossas empresas. Exemplo, eu tenho risco estratégico, tenho risco operacional, tenho risco financeiro, tenho risco de comunicação, tenho risco de ativo das máquinas minhas, tenho risco de imagem, tenho risco, na verdade, financeiro. Então, são essas várias disciplinas, entre outras, risco do projeto de negócio. Então, tem inúmeras disciplinas que eu, gestor de riscos e as áreas operacionais, devem lidar. Tem que lidar. Riscos na área de segurança do trabalho, riscos de cibernéticos, riscos da segurança da informação. Então, tem um mundo, na verdade, de riscos que são categorizados. Tem que colocá-los eles nas suas respectivas caixinhas. Para quê? Para poder ter um agrupamento de riscos e alguém tomar conta deles, tá certo? A função, na verdade, do gestor de risco qual é? É ele fazer aquela integração dessas várias disciplinas. E um ponto importante, todas essas disciplinas de risco, obrigatoriamente, devem ter o quê? A mesma metodologia mãe, macro, o mesmo framework. Elas podem ter e devem ter critérios ou ferramentas diferentes, isso à vontade. Mas a ferramenta que você vai usar de TI, o teu software de TI, na verdade, tem que ter um software, não pode ser mais o SAP, Sistema Avançado de Planilha, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma convergência, obrigatoriamente, e fazer com que todas essas disciplinas joguem as suas informações em uma única matriz, em um único banco de dados, já transformado para que o diretor e você possam ler de uma maneira sistêmica e harmônica. Se isso não acontecer, você terá que ler, na verdade, cada risco dentro da sua caixinha. E isso é errado. Então, as disciplinas de risco servem para quê? Para eu categorizar e eu, como gestor, tenho que fazer o quê? A sua integração, integrando esses riscos, as informações. Eu posso fazer, na verdade, os seus impactos cruzados e saber o vaso comunicante, saber o que um risco influencia o outro. Exemplo, o que um risco de mercado, por exemplo, influencia um risco de crédito. Se o mercado está mal, eu posso ter maior inadimplência, por exemplo, certo? O que um risco de operação influencia num risco estratégico, tá certo? Pode influenciar muito. Embora ele seja operacional, ele tem impacto estratégico. Exemplo, a Samarco é um risco operacional, rompimento da barragem, mas com um impacto extremamente massivo, tá certo? Então, um ponto importante. Então, ou o que aconteceu agora lá na Alunorte, o vazamento que teve lá no Pará, por exemplo. Então, esse é um caso específico que é um risco operacional que teve consequências estratégicas. Então, eu tenho que categorizar. A importância disso é eu enxergar, né, e ter um perfil dos meus riscos, nível dos meus riscos, para eu saber o quanto que eu, empresa, aguento a pancada dos principais riscos. Então, faço uma projeção desses principais riscos, das mais variadas categorias, com qual objetivo? De eu saber, na verdade, se esses riscos, se eles vierem a acontecer, eles vão afetar a estratégia, os objetivos e o desempenho da empresa. Mas para isso eu tenho que estar enxergando-os de uma maneira única, dentro de uma mesma cesta. Ok? Muito obrigado.